Damos início, então, ao nosso 11º encontro do ciclo Trajetórias de Pesquisa, com a mesa Registros de Língua Portuguesa. A primeira apresentação de hoje é do Gerson Ribeiro Copes Júnior. O Gerson, ele é graduado e mestre em História pela Universidade Estadual Paulista, no campus de Assis, e ele atualmente realiza doutorado também em História na Universidade Estadual Paulista, no campus de Franca, com financiamento da CAPES. O seu trabalho se concentra em História da Historiografia, sobretudo Historiografia Brasileira, Institutos Históricos, História de São Paulo, e hoje a sua apresentação nos fala sobre as possibilidades de pesquisa em História da Historiografia Brasileira, os Institutos Históricos e Geográficos. Muito obrigado, Gerson, pela sua participação, e a palavra é sua. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Carol, professora Suzane, pelo convite para participar desse congresso. Eu tinha visto, não participado, tinha visto ele nas outras edições. Muito interessante poder compartilhar um pouco aí do nosso ofício, né, que às vezes é tão solitário, e quando a gente se encontra com os outros historiadores, a gente fica aí feliz em poder compartilhar um pouco o que a gente faz. Eu só queria perguntar se está tendo algum som de fundo de um ventilador, que está muito calor. Não, você pode se refrescar com o ventilador, que não está atrapalhando. Então tá tudo certo. Eu vou colocar aqui a apresentação. O trabalho que hoje eu venho aqui falar um pouco da minha pesquisa, né? Então eu coloquei como título Possibilidade de Pesquisa em História e Historiografia Brasileira, os Institutos Históricos e Geográficos. Falar um pouco do campo de estudo. A história da historiografia, se a gente for para pensar, a historiografia ela vai estar presente em toda a pesquisa histórica. No momento que a gente se coloca, a gente se localiza em relação à produção que veio antes da gente, né? Que é a questão da crítica historiográfica, do balanço historiográfico que a gente sempre falou aqui. Só que a história da historiografia, ela vai um pouco além e ela vai colocar a própria escrita e a prática histórica no centro do debate, numa tentativa de construir uma análise que historicize estes processos, que façam ver que a própria disciplina histórica tem a sua história, que ela tem um processo, um desenvolvimento, e que em cada período, cada sociedade, isso foi diferente. Essas discussões, elas começam a surgir com maior ênfase na década de 70, há uma discussão ali de quando começa, de fato, a haver esse interesse em entender essa história da história, só que da forma que a gente se estabelece hoje em dia, na década de 70, próximas discussões colocadas pela virada linguística, e ali, por causa dessa questão da virada linguística, o texto e a narrativa tem uma grande centralidade no trabalho histórico, né? Então se busca ali problematizar, desnaturalizar esses pactos de verdade estabelecidos sobre o passado, e entender como esses diferentes passados foram construídos historicamente por essas diferentes sociedades. E isso possibilita questionar escolhas, omissões e interdições. Próximo à história da historiografia, isso está muito próximo dessa questão de tentar entender a história da história como disciplina, a sua própria temporalidade, historicizar esse processo, tentar entender como se essas normas de escrita da história foram estabelecidas, como essas obras clássicas são estabelecidas, como esses autores que a gente conhece de certas épocas são canonizados, entender aquilo que foi escolhido para ser lembrado e aquilo que foi escolhido para ser esquecido. No Brasil em si, essas investigações elas tomam maior dimensão na década de 80, e essas pesquisas hoje em dia elas se expandiram e novas possibilidades de estudo foram sendo apresentadas. Hoje em dia, alguns dos espaços que foram criados dentre grupos de estudos, congressos e revistas, esses espaços que foram criados fortaleceram o campo, criaram espaços para discussão. Dentre eles, a gente tem a Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia, o Seminário Brasileiro de História da Historiografia e a Revista História da Historiografia. E dentro tem muitos outros espaços, muitos outros grupos de estudo. Aqui em Franca a gente tem, agora a gente vai começar a oficializar esse
espaço do grupo de História e Historiografia dentro de um grupo com o professor de Assis, o Memento, mas existem muitos outros grupos de História e Historiografia que discutem e criam esses espaços de discussão. Nessa breve introdução, falando aí sobre essa questão da história da historiografia, então a gente pode colocar que a história da historiografia busca questionar e desnaturalizar a prática e a escrita histórica. E daí uma pergunta que foi feita pelo Certeau no livro A Escrita da História, no capítulo Operação Historiográfica, que ele coloca: o que fabrica o historiador quando faz história? Então, questionar e desnaturalizar essa prática, essa escrita, é colocar isso em questionamento, é tentar questionar o que é ser historiador. Quer ser historiador tanto no passado quanto no presente, porque mesmo quando a gente escreve história, a gente também faz escolhas, a gente também está dentro de normas que às vezes a gente não tem, a gente não se dá conta muito daquilo, né? E isso é até uma coisa que a Lúcia Maria Pascal de Guimarães, fazendo uma reflexão sobre a história da historiografia, ela coloca que a história da historiografia é sempre uma conclusão em aberto, é um convite a permanente reflexão do que é ser historiador, tanto aqui no presente quanto no passado. E daí, localizando dentro da história da historiografia, você tem os estudos que focaram-se nos institutos históricos e geográficos, tanto o brasileiro, que é o primeiro instituto desse modelo no Brasil, quanto, posteriormente, a fundação dos institutos históricos e geográficos regionais, locais, estaduais. Hoje em dia, não somente há institutos históricos e geográficos estaduais, há também institutos históricos e geográficos de cidades. Quando eu falo daquele expansão da investigação da história e historiografia brasileira, um dos primeiros estudos, ou o primeiro estudo, que muitas vezes as pessoas comentam, é um estudo sobre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Manuel Luiz Salgado Guimarães, em que ele vai discutir essa questão de como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro participou na conformação, na construção desses passados para a nação brasileira. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro vai ser fundado em 1838, então, na década seguinte à independência, e com a independência do Brasil você não tem esse passado palpável para a nação, né? Então, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em muita parte, ele vai participar desse processo de construir esses passados, né? Construir essa identidade, essa simbologia para a nação. Isso alguns estudos focam nessa questão da nação no IHGB, dentre eles que eu já falei, o Manuel Luiz Salgado Guimarães, mas também tem o Mr. César, que aí ele vai ter um livro recente que ele vai discutir a obra do Van Hagen, que vai ser um importante historiador ali no IHGB. Só que também há outros estudos que focam em outras questões ali dentro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Alguns exemplos que eu posso citar um outro estudo mais antigo também, da Lúcia Maria Pascal de Guimarães. A tese de doutorado dela vai ser sobre HGB, e daí ela vai explorar basicamente todo o século XIX e o começo do século XX no IHGB. Há ali uma discussão de como o IHGB vai ter uma grande proximidade com o Império Brasileiro, só que depois, com a proclamação da República, vai haver algumas dificuldades ali. Você tem a tese de doutorado da Kaori Kodama, em que ela vai discutir a etnografia no IHGB, nos primeiros anos, nos primeiros 20 anos do IHGB. Então, ela vai discutir a representação do indígena, a ideia de raça e nação. E também um estudo recente que eu tenho que ser sincero, falar que esse estudo me chamou a atenção, só que eu ainda preciso ler ele, eu só consegui dar uma olhada na introdução, que é um estudo que ele discute a atuação do IHGB durante a ditadura
civil-militar no Brasil, que é da Daniela de Miranda dos Santos. Então, você vê que o IHGB, ele é um instituto histórico mais estudado, né, por ter sido o primeiro desse modelo no Brasil, o modelo das academias científicas. Os estudos focam muito no século XIX, os estudos que problematizam o IHGB no século XX ainda não são tantos quanto os que focam no século XIX. E há muito essa preocupação com a participação do IHGB nessa construção de ideia de nação. Quando a gente vai ali para o final do século XIX, e eu coloquei ali o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, só que eu vou falar um pouco também dos institutos históricos e geográficos de maneira geral, a gente pode falar que quando esses institutos históricos e geográficos regionais começam a surgir, eles buscam destacar essas singularidades locais. Então, pensando nessa relação entre centro e periferia, entre a capital da nação e as províncias, os estados, né, esses institutos surgem como uma forma de também construir esses passados, só que não só para a nação, para os seus estados, para as suas províncias. O primeiro instituto regional que vai ser fundado não é o IHGSP, vai ser o Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, que ele é de 1862. Então, aí, alguns anos antes do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que ele vai ser fundado em 1894. Só que esse Instituto Pernambucano, ele vem num período que um período anterior, porque com a fundação do IHGSP, em 1894, e também nesse mesmo ano vai ser fundado o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, e daí ele coloca o Geográfico Histórico, ele muda a ordem para não ficar a mesma sigla do IHGB, né, então ele fica IGHB. Eles dois vão ser fundados em 1894, e a partir da fundação desses dois institutos, você tem uma grande expansão da fundação desses institutos regionais. Entre 1894 e 1932, então você pega ali praticamente somente a Primeira República, por 2 anos, né? Vamos falar aí. Tá falando coisa errada. Então, somente por 2 anos ali, que é o Instituto Geográfico de Goiás, que ele vai ser fundado em 1932. Então, entre 1894 e 1932, vão ser fundados 16 institutos históricos e geográficos regionais, de um total hoje que a gente tem de 23. Então, você vê que essa fundação desses institutos regionais vão ser concentrados no começo do século XX. E ali a gente tem uma explicação que tem mais a ver com a história política, né? Com a proclamação da República, você tem a emergência do federalismo, né? Então, esses regionalismos começam a florescer. Então, esses institutos históricos, muitas vezes ligados às elites locais, eles vão tentar construir histórias que justifiquem essas elites em seus objetivos políticos, econômicos, culturais, tentando destacar essas singularidades desses estados, né? E daí, em São Paulo, a bibliografia que trata do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo fala que aí em São Paulo isso quase tomou um tom de desafio, diferente de outros lugares. Porque São Paulo, ali na Primeira República, né, queria se colocar queria predominar a política e a economia brasileira, né? E daí ele busca na história formas de justificar isso, né? Nesse aspecto, o bandeirante e as bandeiras vão ser escolhidos ali como símbolos dessa identidade local de São Paulo, né? E como eles vão fazer isso? O bandeirante, pelo seu papel na expansão e ocupação do território nacional durante o período colonial, que garantiu para o Brasil esse grande território que não foi, que não se despedaçou depois da independência, né? Então, se o bandeirante teve esse papel tão importante de expandir, explorar, garantir esse território para o Brasil durante a colônia, os paulistas, que eram seus descendentes, teriam o mesmo papel de liderança na Primeira República. E daí a gente tem essa frase que ela é muito lembrada pelas pessoas que estudam o Instituto Histórico de São Paulo,
que ela foi publicada no primeiro volume da revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A história de São Paulo é a própria história do Brasil. E daí a gente entende um pouco essa questão do tom do desafio, né? Desafiar a centralidade do IHGB, desafiar a centralidade do Rio de Janeiro. São Paulo não queria somente destacar essa singularidade local, de dizer que os bandeirantes exploraram, expandiram o território nacional, mas, de fato, substituir essa versão da história nacional que foi construída no IHGB por uma versão paulista, ou seja, substituir essa história que, em grande parte, defendia a continuidade da civilização portuguesa por essa história, por esses fatos e personagens paulistas, pelo bandeirante, pela expansão do território, por uma história mais focada nessa questão do território. E talvez aí vocês possam me falar se isso deu certo ou não. Em parte, sim. A gente vê isso nos livros didáticos. E a gente está aqui em São Paulo, a gente ainda vê alguns reflexos dessa identidade. Ela não foi totalmente embora, né? Em alguns momentos, essa identidade, esses símbolos são retomados em São Paulo para dizer desse predomínio que São Paulo tem sobre o Brasil, né? Eu lembro que durante a crise hídrica da Cantareira, a Sabesp fez um vídeo falando que São Paulo deveria fazer um racionamento, né? Só que aí o vídeo era muito interessante, porque ele falava: o povo paulista, que nunca dorme, descendente de bandeirante, eles têm que lutar pelo Brasil, tem que fazer o racionamento, que é uma coisa muito interessante, né? O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo já tem 120 anos, e essas construções de passado que ocorreram ali ainda são operadas no nosso presente, né? Então, seguindo aqui, construindo os problemas da minha dissertação e da minha tese, né? Um doutorado aí já arrumamos para o fim dele, já estamos quase aí na defesa, já estamos pensando aí em outras coisas, né, para o futuro, porque esse trabalho do historiador nunca para, né? E talvez aqui seja interessante para mim também essa questão do próprio congresso, né, porque eu também estou pensando em projetos, outros projetos. A gente nunca para de pensar nos projetos, né, nas coisas que a gente pode fazer. Então, aí, o primeiro é o problema que a gente trabalhou no mestrado, que é essa ideia da região São Paulo. A gente tem inspiração muito grande do estudo do Durval Muniz de Albuquerque, a Invenção do Nordeste, em que, nesse livro, ele vai fazer essa problematização do conceito de região, e que a gente busca duvidar da fixidez desse conceito, né, duvidar da dureza desse conceito, de algo como algo posto, fixo, que, em vez disso, a gente busca historicizar ele, tentar entender essa construção do conceito de região, buscar entender como a região é construída, né? O Durval Muniz de Albuquerque, em relação ao Nordeste, ele vai fazer um estudo em que ele vai buscar entender como esse Nordeste emerge como discurso e a partir da década de 20. Então, ali ele vai trazer um leque variado de fontes, desde fontes acadêmicas ou até fontes culturais, teatro, música, que começa a aparecer essa imagem Nordeste que não existia antes, né? As pessoas que estudam em século XIX, início do século XX, o Nordeste ali meio que não existe, né? A gente tem o Norte, tem o Sul, e esse recorte Nordeste não existe. Trazendo esse problema para a região São Paulo, problematizar o conceito de região, historicizar essa construção dessa região, desse recorte espacial, e aí definir as práticas discursivas que delimitam essa região, né? Então, não é entender o território definindo os discursos, mas o inverso, o discurso definindo esses limites físicos, territoriais, né? Então, só vou passar rápido aqui para um exemplo, depois a gente volta aqui.
Esse mapa aqui, ele foi publicado em 1924, que é um mapa produzido pelo Instituto Histórico de São Paulo, na comissão de limites entre São Paulo e Minas Gerais. Durante a Primeira República, houve muitas arbitragens de questão de limites para tentar determinar os limites entre o Estado, né? Aqui a gente tem o exemplo de São Paulo e Minas Gerais. Então, se a gente for ver aqui, essa linha mais bege vai ser a linha de posse efetiva do Estado de São Paulo, né? Ela vai subindo aqui. Essa linha roxa vai ser a linha que a comissão formada pelos sócios do Instituto Histórico de São Paulo, elas vão defender que deveria ser de posse de São Paulo. E essas outras linhas aqui, essa cinza, essa amarela e essa laranja e essa lilás, elas são todas linhas de determinações, de traçados de limites feitos durante o século XVIII. E essa linha verde aqui é a estrada São Paulo-Goiás. Por mais que, pensando assim, eles estão na década de 20, a gente tem a linha efetiva e a que a comissão defendia. Por mais que só interessasse, de fato, essas duas linhas, a comissão acha importante colocar essas outras demarcações para mostrar que São Paulo foi prejudicado historicamente. Eles utilizam a história para justificar essa questão espacial, né? Porque se você for ver essa linha amarela, que é do século XVIII, São Paulo ganharia um grande território para eles. Só que eles constroem essa narrativa que coloca São Paulo como sendo prejudicado pelo Império Português e, posteriormente, ali com disputa com Minas Gerais. E até se você for ver essa linha cinza aqui, que a linha que eles mais criticam, porque aí já é inverso, né? Essa linha tiraria de São Paulo muito de seu território efetivo que eles têm aqui no momento. E até aqui em cima, a gente tem Franca. Franca não seria mineira, mesmo se levassem a sério essa linha cinza, né? Então, esse aqui seria um exemplo mais numa questão física, né? De que eles estão utilizando a história e a interpretação desses documentos, desses fatos, para determinar esses limites físicos. Por mais que eles só defendam essa linha roxa, eles têm que colocar os limites que foram determinados no século XVIII, mas que alguns deles não foram efetivados, para mostrar de como esse problema evoluiu e como São Paulo foi, entre aspas, prejudicado, sendo que quem descobriu Minas Gerais são os bandeirantes paulistas, então esse território deveria fazer parte de São Paulo, e foi tirado de São Paulo. Só que aí, uma outra questão também que a gente viu no mestrado foi essa questão da Vila de Santo André da Borda do Campo, que também, novamente, a história e a geografia, eles trabalham ali para explicar esse problema. A Vila de Santo André da Borda do Campo é considerada, ali pelos sócios do Instituto, como a primeira vila que foi fundada no interior do Brasil. Hoje em dia a gente já sabe que isso não é de fato a realidade. Só que também ali a vila representava para São Paulo o seu fundador, João Ramalho, como precursor das bandeiras. E dali você tem toda uma discussão da disputa entre São Paulo, de Piratininga, e Santo André da Borda do Campo, nessa relação com o indígena, né? São Paulo, os jesuítas, é a salvação. Santo André da Borda do Campo já é a preação do indígena, sua escravidão, né? Só que, dentro dessa construção, dessa identidade, é importante você tentar descobrir onde ficava essa vila, né? Porque ela faz parte desse processo de construir esse duplo, de construir essa história de São Paulo, desse primeiro bandeirante, por assim dizer. E daí, quando eles vão tentar descobrir o local dessa vila, que foi destruída, eles vão movimentar tanto a história quanto a geografia. Então, aqui, esse mapa foi produzido pelo Teodoro Sampaio, que é um dos letrados mais importantes nos primeiros anos do Instituto. E, inicialmente, ele vai publicar um estudo que vai determinar que a vila de Santo André da Borda do Campo vai ficar aqui nesse ponto A.
E como é que ele vai fazer isso? Ele vai utilizar de relatos da época, como o relato do Padre Anchieta, que vai descrever a estrada entre São Paulo e o litoral, e daí ele vai partir da questão do nome, né? Santo André da Borda do Campo. Então, a cidade deveria estar no limite entre as matas e o campo. E no relato do Padre Anchieta, ele descreve que, num certo ponto, há essa separação. Só que, não somente utilizando esses relatos históricos, o Teodoro Sampaio vai em loco, ele vai no local que os moradores de São Bernardo do Campo, que não tem relação com a vila de Santo André do Campo, e a cidade de Santo André hoje em dia também não tem muita relação com a vila de Santo André do Campo, mas ele vai no local e os moradores indicam uma região que eles falam, aqui foi a vila. E o Teodoro Sampaio, ele vai nesse local, ele vê, fala, que tem ruínas que poderiam ser da cidade. Então, ali há uma mistura, tanto dessa questão dos relatos históricos, como da própria visão do Teodoro Sampaio, né? Da experiência visual que ele tem em relação a esse espaço. Só que aí, isso daí já não é só mais a questão de você delimitar, é também a questão de você preencher esse espaço, né? Uma coisa é você falar, São Paulo termina até certo ponto, só que como você vai preencher esse espaço São Paulo, essa ideia São Paulo, essa identidade São Paulo? Então, uma coisa é você definir os limites físicos, outra coisa é você definir os limites simbólicos, né? O que é essa identidade de São Paulo? Então, a gente foi trabalhando, indo atrás dessas práticas, desses discursos, desses enunciados, que foram preenchendo esse espaço de São Paulo, né? Então, a gente tem a Vila de Santo André, a primeira vila no interior da colônia, o primeiro bandeirante. A gente tem estudos sobre a cidade de Iguape, que aí eu faço uma brincadeira que o único letrado escreveu sobre a cidade, ele queria que Iguape fosse como uma outra São Vicente, né? Porque ele queria dizer que passaram e ocuparam pessoas ali no começo do século XVI. A gente tem estudos sobre a cidade de Sorocaba, que colocavam Sorocaba rivalizando com São Paulo sobre quem tinha feito as primeiras bandeiras. A gente tem estudos sobre a cidade de Franca, que falam como Franca participa do progresso do estado de São Paulo. A gente tem vários estudos que mostram como, no começo do século XX, o povoamento do estado de São Paulo vai avançando em relação ao sertão e o progresso e a civilização paulista vai avançando sobre esse espaço. Então, a gente trabalhou sobre esses dois aspectos, né? Tanto construir esses limites físicos, quanto como eles preencheram esses limites com essa história de São Paulo, com essa identidade de São Paulo. Trabalhando com essa questão espacial, com esses conceitos espaciais, a gente começou a construir o problema do doutorado, né? Que é, de fato, discutir o que era a geografia produzida no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Essa discussão sobre a geografia nos institutos históricos, ela ainda é uma discussão que não é muito... não há muitos estudos sobre isso. Há um estudo que discute a geografia no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Na verdade, há dois estudos, um artigo do professor Temístocles César e uma dissertação também orientada pelo Temístocles César, da Miriam, da Faculdade de Santa Maria, se eu não me engano. Eu acho que eu não lembro ao certo. Então, apareceu aí essa possibilidade de a gente problematizar essa geografia no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que aí já a gente caminha para a conclusão desse trabalho, né? Porque no mestrado, trabalhando com esses conceitos, esse conceito de região, esses problemas sobre a questão espacial, a gente meio que estava tateando as bordas desse grande problema, que é essa questão da geografia. E, como eu mostrei ali, aqueles dois mapas fazem parte da pesquisa do mestrado, a geografia parecia ser muito presente para tentar construir isso que a gente chama de retórica bandeirante. Pensando lá naquela questão de definir as singularidades locais
e utilizar o bandeirante, seu papel histórico da expansão e ocupação do território, a retórica bandeirante pode ser entendida como todas essas práticas, todas essas estratégias discursivas que foram construídas para dizer dessa importância do bandeirante e defender a importância de São Paulo, tanto historicamente, no presente e no passado. Só que ali a gente começou a ver também como a geografia era importante para definir esses processos, né? Então, inicialmente, a gente tentou buscar textos que focavam mais na geografia. Em alguns estudos da bibliografia sobre o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, há muito essa relação, essa dualidade entre história e geografia nos textos. Então, a gente tentou buscar os textos que, ao nosso ver, tinham um interesse mais geográfico, e a gente foi tentando montar esse corpus documental, só que, com o tempo, a gente construiu, por assim dizer, duas séries. Uma série que tentava definir essa geografia no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no começo do século XX, e uma segunda série que tentava discutir as mudanças que esse saber geográfico vão acontecer com a fundação da Universidade de São Paulo, com a fundação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E dali vinha essa questão de questionar o marco de 1930. Se a gente for ver essa discussão sobre a história do pensamento geográfico, que a gente traçou algumas discussões na tese, em alguns estudos da década de 80, havia essa questão de colocar essa geografia produzida antes da fundação das faculdades como uma geografia científica. Então, ela de fato não seria uma ciência, então ela de fato não teria uma particularidade como disciplina. Essa visão já havia sido discutida, problematizada por alguns geógrafos que produziram na década de 90. Um deles é o Sérgio Pereira Nunes, que ele é editor da revista Terra Brasilis, que essa revista, hoje em dia, é um foco desse estudo sobre a história do pensamento geográfico, e eles avançam sobre essa pesquisa anterior a 30. Então, ali a gente viu isso também uma justificativa para tentar entender essa geografia antes desse marco que se definiu, né? Então, tentar entender, de fato, essa disciplina geográfica nesse período. Só que aí também a gente conseguiu, assim, por algum golpe de sorte, aquelas coisas que você vê assim e fala, nossa, isso é perfeito para pesquisa. Que no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, um dos seus sócios era também um dos principais nomes da geografia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é o Haroldo de Azevedo. Então, a gente construiu ali duas séries. Definir a geografia que vai emergir no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e fazer esse jogo com essa geografia quando ela começa a ter essas modificações por causa da formação da faculdade, que ali vai ter muito essa relação com a geografia francesa, né? Que são as missões francesas que vão no Brasil e vão inserir essas teorias e metodologias da geografia francesa. E daí a gente faz um jogo de palavras, né? Nos capítulos, a gente coloca o que é essa geografia, interrogação, e o que essa geografia não é mais, pensando que a gente está tentando definir o que é a geografia, como definido no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, por esses letrados, muitas vezes autodidatas, ou nem sempre com essa formação acadêmica, em relação a esse novo modo de se escrever geografia, né? Dentro da faculdade, com essa proximidade com a geografia francesa, né? E daí a gente tem essa ideia, que ao fim eles produziram uma geografia para e das bandeiras, né? A geografia, ela foi tão ou quão importante para pensar a história das bandeiras, né? Para se pensar a história das bandeiras, era necessário instrumentalizar o espaço, fazer uso dessas metáforas espaciais,
desses conceitos espaciais, né? Então, ali você tem tanto letrados tentando construir, de fato, uma geografia para São Paulo, que é um caráter mais técnico, mais educativo, só que, ao mesmo tempo, você tem esses letrados tem esses letrados escrevendo sobre as bandeiras dos bandeirantes e utilizando a geografia para dizer dessas expedições e a sua exploração do território, né? Então, ali a gente define 3 nomes principais que vão escrever sobre as bandeiras na década de 10, que vai ser o Gentil de Moura, o Afonso de Toné e o Basílio de Magalhães, que eles vão escrever 3 textos ali na década de 10 que vão trabalhar tanto essa questão da história das bandeiras, como também da geografia. O foco ali, basicamente, é muito no Basílio de Magalhães, que ele vai escrever Expansão Geográfica no Brasil Colônia. Só que, ao mesmo tempo, não é dizer que, nas conclusões que a gente tirou ali, que a geografia era vamos refazer essa frase, né? Não é dizer que a geografia antes de 1930 era pré-científica ou menos científica, ela trabalhava sobre outros parâmetros metodológicos, teóricos, só que também não é dizer que a geografia era, de fato, a única disciplina que eles operavam ali nesses trabalhos, né? Havia uma proximidade muito grande com a história. E nisso a gente via muito esse hibridismo, esse imbricamento entre esses 2 saberes para produzir essa história e essa geografia das bandeiras, né? E nisso a gente até coloca esse trecho como título da tese, uma geografia para das bandeiras, mas também tem um outro título que é um problema histórico-geográfico. A gente tem como conclusão muito forte isso, né? Essa geografia pré-30 não é menos científica, ela só trabalha com outros parâmetros teóricos metodológicos, e ela tem um papel muito importante para escrever essa história das bandeiras, né? Então, a gente tem uma história e uma geografia das bandeiras. Daí, falando um pouco... Eu queria pedir só para você já ir concluindo e dar uma olhadinha aí no tempo, por favor. Tá bom. Então, vou falar aqui rapidamente da fonte. A revista do Instituto Histórico e Geográfico é a nossa principal fonte. As revistas do Instituto Histórico se colocam como principal meio de divulgação e discussão das ideias e projetos. Você tem ali a publicação dos trabalhos desses letrados, você tem a publicação das atas das reuniões do ano social, em que você vê muito de como aconteciam esses processos, tanto de trocas e intercâmbios entre esses sócios com outros letrados da época, como trocas que aconteciam entre os próprios institutos históricos. No mestrado, inicialmente a gente tinha um interesse de trabalhar com o Michel de Certeau e a operação historiográfica, em que ele vai colocar que esse processo da escrita histórica, ele vai acontecer na confluência de um lugar social, de uma prática histórica e de uma escrita histórica. Só que, num certo momento, quando a gente definiu os autores que a gente ia trabalhar, a gente deu de cara com 47 autores, e a gente achou que isso era um volume muito grande para trabalhar nos 2 anos do mestrado, e nisso a gente ocorre essa mudança, que a gente parte para utilizar o Foucault, as ideias de formações discursivas, dos enunciados, das práticas discursivas. Inicialmente trabalhando com arqueologia, posteriormente juntando a arqueologia e a genealogia. No começo aí do mestrado, por causa desse... o Foucault é sempre um autor difícil de trabalhar, né? A gente tentou buscar ali a questão da ruptura, né? Tentar buscar um momento em que essa ideia da região há uma mudança completa, né? E a bibliografia muito fala dessa questão de que na década de 30 e 40, essa história das bandeiras, há uma queda, há uma mudança. Só que quando a gente foi ali para o mestrado com foco na história de cidades, a gente não viu essa ruptura. Só que hoje em dia a gente vê que não precisa só trabalhar com a ruptura, né? A gente pode trabalhar com as continuidades. Só que essas continuidades da história de cidades, que foi o foco do mestrado,
era uma continuidade que vinha até os tempos atuais. A revista do Instituto Histórico e Geográfico continua publicando até hoje. Então, a gente definiu o recorte temporal em relação a esse espaço não discursivo do Instituto Histórico. A gente define o fim do recorte temporal como a comemoração de 50 anos do Instituto. Daí a gente tem a revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ela está disponível online. Quando eu comecei a fazer o mestrado, ela não estava online, não estava em lugar nenhum, eu tive que ir para a biblioteca, eu tive que pegar as revistas em si, o medo de rasgar aqueles materiais tão frágeis. A revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro também está online, para quem tiver interesse. Aqui o primeiro volume da revista, e a gente tem ali a frase que eu coloquei anteriormente, a história de São Paulo, a própria história do Brasil. E também ali uma coisa que foi falada anteriormente aqui, que é a importância dos arquivos, né? Inicialmente a gente começou com a revista, só que depois a gente viu a necessidade de ampliar isso para outras fontes. E muito importante foram esses dois periódicos, que também estão online, o Estado de São Paulo e o Correio Paulistano. Como eles são periódicos muito importantes para o cenário paulista, né? Muitos dos letrados do Instituto Histórico vão publicar nesses periódicos. Também o Arquivo Público do Estado de São Paulo, por questões administrativas, parte do arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que ainda existe, está lá no centro de São Paulo, parte do arquivo do Instituto está no Arquivo Público de São Paulo, e agora no doutorado, que a gente adentrou um pouco ali na USP, também é um Instituto de Estudos Brasileiros, e também aqui não é exatamente um arquivo, mas também a Biblioteca Florestan Fernandes, que tem as teses que foram publicadas nos primeiros anos do curso de História e Geografia, né? Aqui, só para finalizar, uma coisa que eu falo que é importante é essa questão do arquivo, né? Às vezes a gente vai, isso já foi falado anteriormente aqui no Congresso, né? De que o arquivo pode nos apresentar coisas diferentes que a gente não tinha, que a gente não sabia. Numa das pesquisas do arquivo, eu me dei de cara com um arquivo pessoal que eu nem sabia que existia. E esse arquivo ele foi apresentado pela atendente do arquivo, que ela viu que eu estava pesquisando sobre o Instituto Histórico, e daí ela falou, olha, tem esse arquivo aqui, pessoal, sobre Afonso de Freitas. O Afonso de Freitas foi presidente, e apesar de eu não trabalhar com esse arquivo, é uma coisa ali que pode ser aproveitada futuramente, não só para mim, talvez para outra pessoa, quem tem interesse aí, muito interessante. E, só para encerrar aqui, no final eu coloquei uma bibliografia sobre a questão da historiografia e sobre os institutos históricos e geográficos, e a guisa de conclusão, nesse campo da história da historiografia, buscando historicizar a nossa disciplina histórica, de tentar localizar esse presente e o passado desse ofício histórico, dessas práticas, desses modos de escrever a história. Os institutos históricos e geográficos se colocam como um local muito interessante para você tentar entender a historiografia desses períodos. E daí, a gente tem tanto estudo sobre o século XIX e século XX, e eu aqui estou seguindo em direção ao século XX para tentar entender essa relação dos institutos históricos e geográficos, o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, aprofundando a relação que ele teve com a Universidade de São Paulo. Obrigado e desculpa pelo tempo. Muito obrigada, Gerson. E as indicações que você já deixa aqui no final com a bibliografia e essas indicações sobre os arquivos, acho que estimulam e já dão alguns caminhos para além dos aspectos que você sublinhou da sua trajetória, para que as pessoas que estão aqui participando e têm interesse na área da história da historiografia, e não só, né, porque o Arquivo do Estado, inclusive, fazendo propaganda no canal do CEDAP, tem um tutorial de como pesquisar no Arquivo Público do Estado e em outros bancos de dados, são realmente repositórios muito importantes para ampliar, enfim, Oi, pode falar. Eu esqueci de falar, né, que o CEDAF tem o Arquivo do Estadão, né, completo. Porque o acervo do Estadão, ele é pago, tá, gente? É muito chato, mas o CEDAF tem o Estadão completo, quem tem interesse, tem várias coisas muito interessantes para se pesquisar.
E o CEDAP de Assis também tem um acervo com um clipping de vários outros fundos que podem colaborar com as pesquisas, e a gente consegue fazer a ponte aí, caso vocês tenham dificuldade para o acesso. Bom, Gerson, eu vou passar a palavra imediatamente para a Beatriz e abrir para as questões no final. Ok. Então, Beatriz, eu agradeço a sua presença. A Beatriz Rodrigues, ela é graduada e especialista em História pela Universidade Estadual de Maringá. Ela é mestre em História pela Unesp de Franca, onde atualmente é doutoranda em História com financiamento da CAPES. Ela integra o grupo de pesquisa Historiar, Construções Identitárias, Conceitos e Linguagens, e a sua pesquisa versa sobre a história do Brasil imperial e republicano, cultura escrita, homens de letras, linguagem, civilização e identidade. E a sua apresentação hoje é intitulada Do Brasil que Escreve, a Língua como Matéria da História. Muito obrigada, Beatriz, a palavra é sua. Obrigada, Carol, espero que esteja me ouvindo bem, caso não esteja, só dá um sinal aqui. Em primeiro lugar, eu peço desculpas, houve um problema técnico aqui no prédio, que está passando por uma reforma, e justamente hoje a conexão acabou oscilando um pouco. Mas em tempo, agradeço também a Carol, ao CEDAP, ao Unesp, a possibilidade de estar aqui, que eu acho que é importante, né? Não tanto, eu acho que esse é mais o intuito da minha fala, não é nem falar muito especificamente ou de forma muito complexa sobre a pesquisa em si, mas as trajetórias mesmo, né, os caminhos metodológicos que foram tomados, e a gente, às vezes, não só como historiador, mas quanto professor também, eu acho que a gente se depara com algumas situações chaves, limites, né, que exigem uma certa perspicácia, assim, que a gente precisa resolver ali. Então, é mais sobre esses caminhos, né. Então, minha fala, eu até pensei enquanto o Gerson falava, porque, de alguma forma, dava a impressão de que a gente iria de um mundo ao outro, né? Ele está falando muito dos institutos históricos, de uma certa forma, uma história mais canônica, né? Que, do século da ciência, vamos dizer assim, né? Já que é no 19, né? Que a gente começa a pensar a história, né, muito mais nesse sentido, né, com a coisa do historicismo e tudo mais, e eu me reporto muito mais, então, ao mundo da letra, da linguagem, né, o que poderia ser considerado ficção, né, mas eu mesmo, me autocorrigindo, percebo que não são mundos tão apartados assim, né, se a gente pensar, por exemplo, que os próprios relatos dos viajantes, assim, e alguns documentos no Instituto Histórico são permeados, né, de aspectos narrativos, ficcionais e sensíveis, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que a literatura, a linguagem, mais especificamente que eu vou falar, ela é permeada também do que a gente poderia chamar de ciência. Um exemplo clássico talvez seja o Euclides da Cunha, né, com Sertões, tentou fazer um estudo do meio ali, da questão climática, tentando mapear esse Brasil que o Gerson falava também por meio da literatura. Então, na verdade, eu acho que se complementam essas duas falas, né, geografia, história, linguagem, né, e eu acho que um pouco essa coisa da ciência e do mundo ficcional, porque, no fundo, tem uma questão que é chave, assim, para mim, que é a própria questão da identidade brasileira, né, que o século XIX, ele tem um papel de destaque, né, para a gente pensar isso, como o Gerson já colocou, e a minha fala vai muito nesse sentido também, né, porém, por meio da língua, especificamente. Eu falo de literatura e linguagem de um modo geral, mas a minha pesquisa, especificamente, mestrado, doutorado, ela é focada na questão da língua. Vou explicar um pouco melhor. Antes eu falo que o interesse surgiu desde... Eu me formei, como a Carol já falou, eu me formei na UENC, a Universidade Estadual de Maringá, e como projeto de iniciação científica eu havia estudado um livro do Balzac, Honoré de Balzac, chamado Ilusões Perdidas. E nesse romance, o escritor, famoso escritor, né, ele fez uma espécie de mapeamento, né, do que seria o mundo literário e jornalístico naquele momento, nascente do capitalismo. E aí, é claro que é um livro de um malogro, de um pessimismo, né, bastante característico, né, desse escritor, mas que, de alguma forma, me reportou, né, a história, não vou contar a história do livro, mas o autor principal, né, ele passava por uma situação de desilusão muito grande ao ir para Paris, né,
e sair de uma cidade do interior, ir para Paris e vivenciar aquilo que o jornalismo era na vida real, vamos dizer assim, né? As glórias que eles esperavam enquanto escritor não se concretizaram. E aí meu interesse se despertou para pensar, sobretudo, essa questão do mundo literário e da imprensa, porque eu trabalho especificamente com a imprensa, né? Eu trouxe os slides aqui para mostrar, e língua, né? Então, de antemão, eu aviso que, assim, a ideia é tentar entender como que a língua, né? A língua que eu falo é a língua portuguesa, a língua que parece óbvio falar em língua portuguesa hoje, mas no século XIX não era tão óbvio assim, né? Vou explicar um pouquinho melhor. Mas é tentar pensar como que a língua, né, imiscuído mesmo no que a gente conhece de história, não de forma separada, né, não de forma apartada, também diz sobre o passado, né. Então, é tentar pensar, no caso do doutorado especificamente, que eu vou me ater um pouco mais, como que a forma como as pessoas pensam, a forma como as pessoas se posicionam e debatem sobre o que elas acham, o que elas compreendem sobre a língua, a forma como elas sentem as reverberações da língua que elas falam, como elas falam, por que falam assim, né? E é um debate que está, sobretudo na imprensa, né, nesse momento. Minha pesquisa específica é sobre a imprensa, mas esse debate pode ser mapeado em vários outros lugares. Então, para tentar demonstrar como que a forma como as pessoas se posicionam, como eu falei, né, se relacionam com a língua que falam e o que pensam sobre ela, também diz sobre o passado, né? E não é um trabalho... Inicialmente, eu mesmo tinha um certo problema com isso, né, como pensar... Porque na prática, né, a gente acaba separando as coisas, né? O mundo das letras, o mundo da história. O Gerson falou um pouco do Foucault e essa ideia que a gente tem de nomear, né? O que é o Nordeste, então o que é língua. E às vezes a gente precisa optar mesmo, né? O meu mestrado, por exemplo, é feito no departamento de História, poderia ter sido feito no departamento de Letras, talvez com um viés um pouco diferenciado. Então, em alguns momentos mais burocráticos, vamos dizer assim, da vida, a gente precisa fazer escolhas. Mas, na prática, o que eu tento demonstrar é que esses limites, eles não são, assim, tão rígidos, né? E é possível, né, que essas coisas apareçam de forma imbricada e a gente consiga pensar, né, sobre eles. Então, quando eu falo sobre língua, não me refiro, eu estou me referindo à língua especificamente, questões gramaticais, né, o uso de estrangeirismos, por exemplo, o uso de uma linguagem mais popular, menos popular, né, e não é, então, no sentido de construção do discurso, né, que é uma área, né, que a gente sabe que tem crescido bastante, a ideia de pensar as narrativas enquanto uma construção e tudo mais, né. Então, a ideia é pensar, sobretudo, a forma como eu estudo. No mestrado eu estudei o final do 19, começo do 20, no doutorado eu estudo mais especificamente o início do 20, como que os debates que acontecem na imprensa sobre a língua dizem sobre história, não só pelo que dizem, mas também como dizem, né? A forma como dizem, como passam a mensagem, né? A forma como escrevem, né? Porque a forma como eu escrevo diz muito sobre mim, diz muito sobre o passado, etc, etc. Então, essa é mais ou menos a ideia da minha fala. O doutorado, se tudo der certo, termina esse ano, né? Então já estou na fase mais final, assim, né, da escrita da tese. E eu vou passar rapidamente, antes de chegar no doutorado, sobre o mestrado, que eu acho que é interessante. Eu diria uma história mais esdrúxula, ou mais engraçada, mais cômica. Enfim. Eu vou só projetar aqui, se alguém puder falar no áudio, porque... que tá dando para ver direitinho, eu agradeço. Ainda não entrou. Tá. Agora sim. Certo. Então, no mestrado, inicialmente, a minha ideia era trabalhar com imprensa, tinha esse pendor para estudar a questão da língua, da linguagem, literatura e tudo mais, e eu havia me deparado com uma coisa que é chamada de linguagem macarrônica, que eu vou colocar aqui na tela, que normalmente as pessoas não conhecem esse termo. Linguagem macarrônica é quando a gente mistura duas línguas distintas para fins de paródia. Então, nesse caso, o projeto aqui
um texto chamado As Cartas do Abaixo Piguês, que é assinado por Aníbal Scipione, na verdade é um pseudônimo do Oswald de Andrade, que publicou diversos textos nesse tipo de linguagem na imprensa. É um tipo de linguagem característica da imprensa no Brasil, no final do 19, no começo do 20, e ele pode ser, então, a mistura do português, por exemplo, do Brasil, falado no Brasil, com o italiano, que foi o tipo mais comum, mas também pode ser o português falado no Brasil com o português de Portugal, porque ele mistura sons, né, então você acaba percebendo a distinção, né, das duas formas de falar. Pode ser também, em menor medida, né, o português com o francês, e assim por diante. Então, se vocês visualizarem, é uma forma de expressão que diz muito sobre um processo específico que, sobretudo, as grandes metrópoles, né, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tenta fugir um pouco desse binômio, né, para pensar nação, para pensar a identidade nacional, mas especificamente a minha pesquisa de mestrado é sobre São Paulo, né? Então esses casos que eu vou mostrar aqui falam da capital paulistana, né? Então, reparem que, na verdade, ele não é nem uma coisa nem outra, não é nem português, nesse caso, nem italiano propriamente, e não é uma pessoa que escreve, né, no jornal, a gente está falando do Oswald de Andrade, que não sabe escrever, né, ou não domina as normas cultas da língua, né. Ele escreve isso de forma proposital, e é claro que tem um sentido nisso, porque ele tentava retratar justamente um processo de ebulição, né, com um processo de imigração que estava vindo para a região naquele momento. Então, uma forma crítica de dizer o que é a língua que nós falamos, né? O que é o português? Que língua é essa? De que forma ela nos representa, né? Se pegar alguns bairros específicos da cidade de São Paulo, como Bexiga, por exemplo, você tinha, né, naquele momento, a formação de uma espécie de dialeto, ou seria uma língua macarrônica, que seria essa mistura que ninguém se entendia, o italiano que não sabia falar bem o português, né, e por outro lado o brasileiro ali que não dominava também o italiano, mas tentavam se comunicar, e aí forma essa terceira linguagem, né, que é chamada de macarrônica, o termo macarrônico já lembra um pouco essa coisa do italiano, né, como uma forma de trazer para a imprensa justamente um pouco o que era vivido nas ruas, né? Então, é muito comum pensar o movimento modernista que a gente conhece, né, clássica, Semana de Arte Moderna, como a primeira forma de contestação de uma linguagem mais culta, mas isso já vinha acontecendo na imprensa desde o 19, né? Então, percebe que esse texto é um texto humorístico, né, mas ele é extremamente crítico, porque ele está jogando com várias coisas aqui. Primeiro, com a própria noção do que é linguagem culta. Né? Segundo, que a gente está falando de um país de analfabetos no final do 19, começo do 20. Né? Então, é uma república que nasce sob o signo do analfabetismo. Né? E aqui tem uma outra questão que é muito importante, que a imprensa, nesse momento, ela não recebia, vamos dizer assim, esse tipo de publicação mais chula, vamos dizer assim, né? Mais esdrúxula. Imagina, a gente está falando de um período em que a língua é marcada pelo Olavo Bilac, pelo movimento parnasiano, que tem um rigor, um esmero pela forma, uma dedicação, um verdadeiro culto à língua portuguesa, né? Justamente porque, em certa medida, a identidade que se projetava, né, para o Brasil no final do 19, no começo do 20, é uma projeção muito mais, vamos dizer assim, ocidental, europeia, do que brasileira propriamente dita. É claro que é uma tendência, né? Eu vou mostrar aqui que existiam várias pessoas que não concordavam com esse posicionamento. Então, eu coloquei aqui como uma forma de apresentar o que é essa linguagem macarrônica, justamente para perceber que aqui não só o texto, me desculpe, eu não vou ler, porque o meu sotaque não é dos melhores, mas dá para ter uma ideia de que aqui no caso do Oswald de Andrade, mas Roald Bananer foi o grande escritor macarrônico do Brasil, ele tem diversos textos publicados na imprensa, lembra um pouco aquilo que o Adoniran Barbosa fazia nas músicas dele, quando ele escrevia tauba, né, e várias outras palavras erradas, né, e o Adoniran Barbosa dizia que escrever errado é muito difícil. Ele falava assim, para saber escrever certo, para saber escrever errado, primeiro você precisa saber escrever certo, né, porque é uma arte dificílima, ele dizia, né, brincando, lógico, com as normas cultas da escrita. Todo riso, né, tem um fundo de verdade e talvez um fundo de crítica, né, então aqui é uma forma de expressar isso. Mas daí, então, já pensando nos encaminhamentos metodológicos da pesquisa, eu comecei a pesquisar sobre essa linguagem macarrônica e percebi que haviam vários trabalhos que já desenvolviam, né, esse tipo de análise. O Elias Tomé Saliba é um dos
dos nomes, assim, que trabalhou bastante em relação a isso, Paulo Janovic também, são professores da Universidade de São Paulo, e aí eu precisei tomar uma decisão que aí deixa um pouco, talvez, os seus anseios de lado e partem para aquilo que também pode fazer sentido e para contribuir, efetivamente, né, para a produção historiográfica. Enquanto eu pesquisava esses textos macarrônicos, eu encontrei várias cartas, em formato de carta mesmo, como está aqui projetado, escritos em dialeto caipira. São cartas, mas na verdade são poemas, né, são rimas simples, que traziam a linguagem do caipira, justamente nesse mesmo processo de metropolização, indivíduo desses habitantes, né, uma definição complexa de caipira, mas vamos dizer assim, um habitante que vem do interior ou do campo, né, sobretudo da região ali de Minas Gerais. Essa carta, por exemplo, né, se chama Cartas de um Mineiro, e foram assinadas quase sempre por pseudônimos, ou seja, a gente não sabe quem efetivamente são os escritores, mas em grande medida parte dela, vamos dizer assim, no mestrado eu cheguei em torno de 100 cartas publicadas no total, ao que eu tive acesso. Foram 99 no total, e foram escritas por Cornélio Pires. Cornélio Pires é um dos grandes nomes, ao lado de Monteiro Lobato, que ajudaram a construir um pouco essa imagem do que é o caipira brasileiro. E é importante, porque ser caipira, nesse momento, também ser o sertanejo, faz parte um pouco do que é a nossa identidade, né? Então, essas cartas, elas não só trazem para pensar sobre língua, né, e tem um fato curioso, que se for pegar a questão do português clássico, vai ver que o português clássico, quando eu digo clássico, o português falado em Portugal, ele é muito mais próximo da linguagem caipira do que efetivamente a linguagem que a gente fala hoje. Então, se houve uma modificação, na verdade, é a modificação que os habitantes da cidade empreenderam, vamos dizer assim. Então, essas cartas, elas faziam refletir, então, justamente sobre a linguagem, que língua é essa que é falada na cidade, qual é a identidade paulistana, né? Porque tem muito essa coisa da Belle Époque, a ideia da cidade de São Paulo como projeção do progresso, né? É um momento que essas coisas estão sendo discutidas, então isso começa a fazer sentido, em certa medida é veiculado pela própria imprensa no Brasil, né? Mas, por outro lado, essa imagem do progresso, essa cidade que não para, né? Imagina, São Paulo trabalha sempre, São Paulo não dorme, vários epítetos que a gente conhece sobre a capital, que começam a ser questionados quando esse tipo de material começa a ser veiculado pela imprensa. Em primeiro lugar, a cidade de São Paulo, ele faz questão de relatar isso, ela não é só essa cidade de progresso, tinha vários problemas com asfaltos, a questão da sinalização de trânsito, o problema das enchentes que eles vão relatando desde o século XIX, e também que é uma questão linguística. Então, veja que significa não só pelo que diz da cidade, né, mas também o caipira, mas diz também pela forma como está escrito. E é um momento de questionamento da própria imprensa. O que a imprensa pode veicular? O que é legítimo ser levado, né, a público? Principalmente se a gente considerar que o público leitor no Brasil nesse momento é sobretudo uma elite, né? Que está acostumado a alguns costumes parisienses, vamos dizer assim. Era muito comum, as pessoas cumprimentavam as outras em francês, bonjour e tal, quando, inclusive, a França termina a Primeira Guerra, era muito comum que as pessoas diziam viva a França. Então, havia, né, esse bem-querer, vamos dizer assim, ao país da civilização, ao farol, vamos dizer assim, da civilização. Sobretudo na cultura, que eu acho que a França aqui tem uma proeminência maior do que a Inglaterra, né, que a gente sabe que depois o inglês vai acabar tomando talvez tenha uma importância, né, na nossa língua, mas nesse momento o francês ele tem um destaque maior. Da mesma forma que o Gerson fez, eu achei interessante colocar um pouco sobre os acervos, eu coloquei como uma forma mesmo de demonstrar, né, porque eu acho que esse site específico da Biblioteca Nacional, né, da Hemeroteca Digital, que tem diversos periódicos brasileiros na íntegra, assim, né, em formato de PDF, você pode fazer a pesquisa por data, você pode fazer a pesquisa por título, e é algo que facilita imensamente o trabalho do historiador, né, principalmente quando a gente trabalha com um período muito extenso de tempo, né. E também a gente já colocou sobre o Arquivo do Estado de São Paulo, né? Então, quem quer trabalhar com imprensa, acho que fica a dica que aqui é um material riquíssimo. É claro que na pesquisa de mestrado eu acabei tendo que ir aos arquivos, mas é uma pena, porque você começa, o Gerson já falou sobre isso também, folhear as revistas e a folha começa a se desintegrar na sua mão às vezes, então que bom que esse material está digitalizado, que de alguma forma ele está resguardado, vamos dizer assim, né, para a posteridade.
Aqui eu não foi nem o intuito de fazer propaganda de mim mesmo, mas é como uma forma de demonstrar mesmo. Eu publiquei o livro esse ano, que é o resultado da minha dissertação de mestrado, mas como uma forma de divulgar mesmo o que a gente faz na universidade, né? Que às vezes tem a impressão de que o que a gente fala às vezes acaba não atingindo talvez um público tão grande, e daí eu coloquei aqui para quem se interessar, para ler um pouco sobre esse material, falando então sobre essas cartas caipiras, sobre a linguagem macarrônica, pensando cidade, pensando a imagem do caipira, enfim. E o título é Babel Malucada, de propósito, é uma expressão do Cornélio Pires, porque fala sobre uma cidade que não, às vezes pode não se entender, né, que a gente fala em língua portuguesa, mas existem vários dialetos, formas de falar que vão nascendo ali naquele processo, né, de convivência, né, entre as pessoas, que também representam a cidade, porque São Paulo, se ela não é só a cidade do progresso, ela não é também a cidade, vamos dizer assim, da língua portuguesa culta, tal qual falava lá o Bilac nos seus poemas, vamos dizer assim. Aqui eu passo para o meu doutorado. Eu sempre gosto de falar assim que, enquanto estão fazendo uma pesquisa, sempre pensem, ou pelo menos sempre estejam de olho na próxima. Enquanto eu procurava as cartas caipiras, e lia, né, sobre os textos macarrônicos, eu já pensava, ou propositalmente ou não, o que poderia servir para eu desenvolver um mestrado. E, enquanto eu fazia essa pesquisa, eu fui percebendo que os debates, as discussões mesmo que aconteciam na imprensa sobre a língua era um negócio muito forte, e eu fui guardando esses textos, né? Aí, não mais pensando em nível São Paulo, para o doutorado eu já abri um pouco mais a pesquisa, tentando sair um pouco desse binômio, né, das capitais, e tentando pensar em nível nacional. Então, meu doutorado, eu estudo os debates que aconteceram sobre a língua portuguesa no Brasil, de final do 19 até o 1931, né? 1931 é um ano meio estranho, mas é um ano de uma reforma ortográfica que marca, né, de certa forma, um aspecto da cultura, assim, que gera discussões imensas, que nós deixávamos de seguir as normas ortográficas brasileiras e passávamos a seguir as normas ortográficas tal como haviam sido impostas por uma reforma portuguesa. Isso causou celemas profundos, assim, as pessoas discutiam imensamente, se fala que o final do 19, começo do 20 no Brasil é a época das polêmicas na imprensa, né? Então, de certa forma, porque esses debates tinham, alguém falava, tinha direito à réplica, tréplica, e assim sucessivamente, assim, as pessoas ficavam debatendo, e a questão da língua, naquele momento, era muito importante. Por quê? Porque se a gente pensar desde o José de Alencar, quer dizer, desde o romantismo, vamos dizer assim, de forma simplista, que já havia um questionamento da forma como nós falávamos, né, de que forma a língua portuguesa representava a nossa identidade, né, quem nós éramos. O José de Alencar, ele tem, claro, um nome em relação a isso, né, tem uma frase famosa dele que eu coloquei aqui para vocês acompanharem, que ele diz: o povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a pera, o damasco e a nêspera? Então, José de Alencar foi um grande crítico em relação a isso, tentou construir, juntamente com Gonçalves Dias, alguns dicionários, né, da língua indígena, né, da língua brasílica, se a gente pode falar, e tentando pensar justamente a nossa identidade, que também é uma identidade indígena. Existem críticas a eles, mas eu não estudo especificamente os romances do Alencar, eu estudo material que eu encontrei na imprensa, mais no finalzinho do 19, mas eu coloquei aqui o Alencar só como uma forma de trazer esse debate que, na verdade, ele começa já desde o 19, vamos dizer assim, né? Então, eu coloquei aqui um outro aspecto. O que eu fiz aqui, só trouxe 2 slides sobre o doutorado, para não me alongar muito, mas a ideia é que, a partir de pequenas coisas, a partir de pequenos trechos que eu encontrei na imprensa, é possível pensar um mundo de coisas, né? Então, o trecho do José de Alencar nos faz pensar, por exemplo, como que a língua que a gente fala significa, né, ou diz sobre a nossa própria identidade. Veja que o movimento modernista vai retomar isso lá na frente de forma muito forte, assim, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Ao lado direito, eu coloquei uma frase do José Veríssimo, que foi um escritor que, com certeza, teve um peso muito grande, publicou diversos artigos na imprensa também pensando sobre isso, e o tema dele aqui é para questionar justamente a nossa mania, né, de francesismo, de neologismos, ou seja, a gente importava um termo francês porque
Ele até dizia que se tivesse uma cabal representação na língua portuguesa, tudo bem, é válido. A gente fala diversas palavras hoje que não são de origem portuguesa. Mas o que acontecia naquele momento era pedantismo, ou seja, não havia necessidade daquilo. A gente importava porque, de alguma forma, falar francês reportava a identidade que nós almejávamos para a nação, vamos dizer assim, né? Então, abre aspas, ele diz: por que se não diz em português o que se pronuncia em francês? Nos enchamos de pueril vaidade, escrevendo ou dizendo à estrangeira o nome que tem cabal representação portuguesa. E ao lado, sobre o mesmo tema, é uma charge, né, se chama Língua Portuguesa, que diz o seguinte, né, o diálogo embaixo. Tem algumas pessoas, né, com uma vestimenta aí um tanto europeia, né, para o calor tropical, que diz: depois da matinê, fomos a um garden party e depois ao 5 o'clock, que esteve tudo a fé d'Enicri, ou seja, ele mistura, né, essas duas línguas, o inglês, o francês, aí no português, para justamente fazer piada, né, esse Raul foi um chargista conhecido, assim, para refletir sobre isso, né, a língua que a gente fala também está dizendo sobre a nossa identidade, né, sobre o que a gente pensa sobre isso, né. Aqui são só 2 temas, eu poderia falar vários outros que nos faz questionar esses aspectos também, mas eu escolhi alguns pela questão do tempo. Depois, eu coloquei aqui uma frase do Medeiros Albuquerque. Medeiros Albuquerque, para quem não sabe, foi o grande idealizador da primeira reforma ortográfica no Brasil. A nossa primeira reforma ortográfica é do ano de 1907. Até então não se sabia, não se possuía, vamos dizer assim, uma lei, uma forma de organização, né, da forma como a gente escrevia. Aliás, esse é o grande papel da Academia Brasileira de Letras, que é muito criticada por isso, nesse momento, porque diziam que o único papel da academia era resolver sobre a questão ortográfica, e mesmo assim ela não conseguia, né, ficava elegendo seus membros e não conseguia resolver a questão ortográfica, porque nós tivemos várias reformas, né, primeiro em 1907, depois em 1911, 1915, 1923, 1931, enfim. O grande empecilho que das reformas darem certo é porque as pessoas não a levavam muito a sério. Então, a palavra Brasil, por exemplo, era escrita ora com S, ora com Z, e os debates eram intermináveis na imprensa se a gente deveria escrever de tal ou qual forma, né? Tanto que me lembro de ter visto uma vez que cunharam uma moeda, não me lembro o ano, mas se colocarem lá no Google dá para ver, escreveram uma moeda escrito Brasil com S e com Z. E aí eles faziam piada e diziam assim, na dúvida você coloca os dois. Se você não souber também, eles criaram uma espécie de caneta para todos os jornalistas que quando fossem escrever uma determinada palavra, se não soubessem escrever, a caneta você apertava um botão e ela borrava o que estava sendo escrito, né? E aí era uma forma de dizer assim, se você não sabe escrever, você borra ali e manda para o editor. Se o editor também não souber, publica borrado mesmo, porque na verdade as pessoas não sabiam, né, como deveriam escrever determinadas palavras. Então é um momento que a gente está questionando, por exemplo, para que serve o pH de farmácia, ou para que serve o pH de fósforo, qual é a utilidade se não tem uma representação sonora na língua portuguesa como é falada no Brasil. Então são questionamentos que também dizem respeito, veja, mesmo que relacionados a questões ortográficas, vamos dizer assim, ao mundo das letras, ao mundo da língua propriamente, que nos fazem pensar sobre a forma como as pessoas pensavam, né, naquele momento. E aqui eu coloquei uma frase do Medeiros Albuquerque, de 1926, que foi esse grande idealizador da reforma fonética. Ele dizia que a língua, ela deve ser compreensível às pessoas, né, ao povo, senão não faz o menor sentido. Não adianta ter um nível de erudição e falarmos tal como falam os portugueses se as pessoas não conseguem entender. Então, quer dizer, a maneira como a gente fala é muito distinta da maneira como a gente escreve. A gente precisa, então, aproximar o cotidiano da linguagem escrita, já que havia um fosso absurdo entre uma coisa e outra, né? Então, ele diz, abre aspas, a língua não se faz para os eruditos, faz-se para o povo. Que haja quem a estude até os seus ínfimos detalhes, tanto melhor. Mas isso não quer dizer que se possa exigir o mesmo de toda a gente. As regras de bem falar e bem escrever devem ser de tal natureza que todos, com um simples recurso do raciocínio, as possam compreender. Né? Então, de alguma forma, ele está questionando justamente sobre isso. Veja que é um questionamento muito próprio, né, como eu disse já, do modernismo. O Mário de Andrade, por exemplo, em Macunaíma, ele constrói um pouco essa figura, essa imagem de um herói que não sabe escrever. Macunaíma é um herói negro que não tem escrita, né? Ou então várias outras coisas, acho que o Mário de Andrade foi o grande nome no modernismo brasileiro que se questionou, né, sobre a língua, tentando
destruir, de certa forma, esse academicismo, né, que não nos representava, não só no pensamento, em relação à identidade, mas também as convenções da própria língua, né. E me lembro de um poema do Oswald de Andrade, que, não lembro inteiro, claro, mas ele diz mais ou menos assim, discutindo sobre a questão pronominal, que na época também causava celemos absurdos, né. Ele diz, começa algo como, dá-me um cigarro, diria o poeta, e ele termina, mas no fundo, no final das contas, você vai chegar no lugar que você precisa e vai dizer, me dá um cigarro, né? A gente não usa mesóclise, próclise, a gente não fica pensando sobre essas coisas no dia a dia, né? Então, tá tentando pensar justamente sobre essas questões mais coloquiais da linguagem. Embaixo eu coloquei uma outra charge para pensar um pouco sobre a questão do latim. Se chama Democracia em Latim, né? Eu não vou ler a frase em latim, não vou me arriscar tanto, mas tem um pregador ali que profere algumas frases em latim, no fundo tem dois transeuntes, vamos dizer assim, que parecem a princípio que não estão compreendendo muito bem o que ele está dizendo, e quando ele, né, profere as frases, eles dizem, afinal, o que quer dizer tudo isso? E ele responde, a linguagem contra o povo e para o povo, né? Então, é uma crítica que talvez não só uma república fosse inacessível naquele momento, porque a questão da cidadania, José Murilo de Carvalho falou muito bem sobre isso, né? Se esperou, a expectativa em relação à república foi grande demais, e na prática, não que ela fosse inexistente, mas ela veio seguida de um processo de decepção, né, de malogro muito grande. E a língua também é um pouco isso, né, se falava em latim, se discutia na época se a gente deveria ou não continuar ensinando latim nas escolas, isso se debatia de forma interminável na imprensa. Se a gente não deve, né, ficar falando tal como falam os portugueses, quem dirá ficar falando uma língua morta, né? Então, veja que é uma própria, no fundo tem uma questão que é temporal aqui também, aqueles que se apegavam ao passado português, ao passado clássico, vamos dizer assim, ao latim, né, e não aceitavam essas mudanças que a língua vai naturalmente, né, no seu processo de transformação adquirindo, e havia aqueles que diziam que não, essa linguagem do século passado não nos representa, é um processo natural, a gente precisa admitir que a sociedade é outra, que a cultura é outra, a sociedade do carro, a sociedade do avião, do automóvel, né, não pode se dar o luxo de dizer como diziam, né, no século XIX, por exemplo. Né? Então, essas coisas, tem mais alguma coisa? Só isso? Então, tudo isso para dizer que, deixa eu só voltar aqui. Tudo isso para dizer, então, que a ideia aqui não é pensar história e língua como coisas separadas, né, mas fazendo parte de um conjunto, tentando diversificar, né, um pouco os nossos objetos, as nossas fontes de pesquisa, acho que essa é a minha grande ideia, mas não pensando língua somente como uma forma de representar quem nós éramos, mas uma forma de discurso mesmo, de ação, né, porque esses textos, quando você pega qualquer um deles que seja, eles não estão apenas representando o nosso país, ou a forma como a gente pensava, eles estavam agindo, né, porque essas coisas circulavam, então, de certa forma, eles atingiam as pessoas, pelo menos quem podia ler naquele momento, mas de alguma forma era ação, não é uma forma de resignação, porque as pessoas, a língua que a gente fala, não, eles estavam agindo, eles estavam colocando ali na imprensa, então a língua que não só representa, né, mas também, de alguma forma, ela age, né, a forma como escreve também diz, também está agindo naquela sociedade, né. Acho que é isso, Carol. Muito obrigada, Beatriz. Já que a gente está um pouco mais adiantado na hora, eu só queria também aproveitar a sua fala, só a nossa propaganda dos bancos de dados, que nós fizemos ao longo desse período de distanciamento, uma série de tutoriais que estão no canal do CEDAP, onde esse vídeo também vai estar, sobre acesso a bancos de dados, e a Hemeroteca Digital é um dos bancos que a gente aborda e ajuda quem nunca mexeu nesses bancos a encontrar, talvez com mais facilidade, as informações. Então, como a gente já está mais adiantado aqui na hora, eu queria passar imediatamente para as questões, agradecendo mais uma vez a Beatriz e o Gerson. Vocês podem se manifestar aqui no chat, por favor, para que eu possa organizar. Bom, o Igor fez aqui por escrito e vou ler aqui para vocês, tá?
Em relação aos mapas que o professor Gerson apresentou, eu gostaria, se possível, que ele falasse rapidamente sobre a importância destas fontes históricas e os possíveis métodos para analisá-las de uma maneira mais acertada. Mais alguma questão para a gente fazer um bloquinho? Eu vou fazer, então, uma... Ah, não. Vitor, por favor, fica à vontade. Primeiramente, queria parabenizar as duas apresentações. Eu tenho uma questão para o Gerson. Pensando naquilo que ele falou, por exemplo, a respeito dos estudos do IHGB e do IHGSP, e pensando também nas fontes que ele falou que ele se utiliza se utilizou tanto do mestrado e do doutorado, eu fiquei pensando, por exemplo, a grande quantidade, né, dos documentos que ele encontrou durante esse processo. Eu queria saber um pouco mais a respeito das dificuldades que ele encontrou, principalmente na seleção das fontes, por exemplo, quais os critérios que ele se utilizou, pensando muito nessa quantidade de documentos. Opa, meu microfone estava desligado. Rodolfo, por favor. Agradecer pelas apresentações também, e eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para a Beatriz, que era um pouco a respeito sobre, principalmente esse final da sua fala, que é sobre a linguagem, a escrita como uma forma de ação. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, porque não é propriamente um assunto tão familiar, mas eu acho que eu não consegui entender muito bem. Então, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa linguagem como ação e além da representação, eu agradeceria. Obrigado. Para completar essa rodada de questões, eu queria que para vocês dois, na verdade, se vocês pudessem, aí pensando no nosso público de graduação, iniciação científica, sobretudo, se vocês poderiam falar um pouco sobre a Beatriz, o trabalho com os jornais. Então, essa metodologia de procura, você tem um recorte específico, que é a língua, mas ela está presente em todo o jornal, né? Então, de que maneira você fez essa seleção para auxiliar os alunos que têm interesse em trabalhar com esse tipo de fonte? E o Gerson, ele trouxe na apresentação alguns aspectos teórico-metodológicos sobre história dos conceitos, e talvez você pudesse falar um pouquinho mais para os alunos. Você falou bastante sobre historicizar a ação do historiador e também dos conceitos como o conceito de região. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, para também mostrar uma possibilidade de abordagem para os alunos. Vou aproveitar aqui, então, o André fez uma questão para a Beatriz, que é a seguinte: a língua vernácula no século XIX era vista como uma confirmação ou afirmação da história e da cultura do país, dinâmica muito característica desse período. A língua macarrônica também tinha esse viés? Então, fazendo aí não sei se quando comecei a ler, achei que eu perguntava no começo, mas você pode ler com uma entonação melhor. E aí, fiquem à vontade para responder. Quem começa? Eu, Beatriz, vai? Pode ficar à vontade. Então tá. Começar primeiro com o Igor, em relação aos mapas. Eu acho que aí eu posso frustrar expectativas de muitas pessoas. Eu acho que eu frustrei um pouco a Márcia Naxara na minha banca de qualificação, que ela fez uma pergunta bem semelhante em relação aos mapas, porque eu acho que aí não é querendo tirar a minha culpa nesse processo, né? Mas eu acho que por causa de toda essa questão narrativa, da questão do Foucault, os mapas ali, eles acabam aparecendo um pouco mais com uma questão visual, né? De visualizar aquilo que eu estou falando para os leitores, né? Então, a análise fica mais na questão narrativa. Só que ali do doutorado, né, como a gente estava tratando com a questão de geografia,
eu construí uma discussão mais próxima com os historiadores da cartografia, né? E desse movimento recente de discussão e questionamento da questão da história da cartografia, né? De um certo período anterior, há muito essa crítica de que você não tinha uma discussão sobre as condições de produção dos mapas, né? Então, você não tinha esses historiadores, geógrafos, cartógrafos, questionando as condições que a pessoa fez o mapa, ou as condições do estudo, né? Ele não questiona esse processo. Então, ali eu discuto um pouco essa questão, e tem tem um cartógrafo que ele faz mais parte da tese, que é o Matthew Edney, que ele escreveu o livro Cartography, the Ideal and its History, Cartografia, o Ideal e sua História, em que ele vai discutir um pouco dessas preconcepções que fizeram parte da cartografia do século XIX, e daí ele faz um pouco esse questionamento das condições de produção, da recepção, do uso dos mapas, pensando essas relações culturais e o circuito de usos, trocas, nessas etapas entre produzir um mapa, recepcionar o mapa, assim como também eu faço uso do Rob Kitchen, que ele vai escrever alguns estudos também questionando essa questão da produção e recepção dos mapas. Também um outro estudo, também focando na questão da cartografia, que é muito importante para a minha tese, é a tese do Renato Amado Peixoto, A Máscara da Medusa, a construção do espaço nacional brasileiro através das coreografias da cartografia no século XIX. Que ali ele, nessa tese, de fato, ele tem uma preocupação maior com os mapas como fonte, não somente com a questão narrativa, da recepção e da produção dos mapas. Só que ele foi muito importante aí para a tese. Espero que tenha respondido. Como eu falei, essa questão dos mapas, para mim, ela é interessante, né, pensar isso, mas ela me traz alguns problemas. Do Vitor, a quantidade de documentos, a dificuldade da escolha, quais os critérios para definir. No mestrado isso foi muito difícil, né? Como eu falei, era o primeiro momento que eu estava lidando com Foucault, então lidar com a questão da arqueologia, das formações discursivas, da formação de enunciados, de quadros discursivos, realmente foi muito difícil definir o que entrava e o que entraria e o que não entraria na dissertação. No fim, a gente tem um primeiro capítulo que eu fiz uma visão geral desse quadro das fontes, né? E nos outros capítulos eu fui focando em séries discursivas, né? Em discussões específicas. E a partir disso, você meio que seleciona inicialmente uma série de textos, né? Que eles são correlacionados naquela discussão, só que aí, na minha opinião, você não pode se fechar nessa série, né? Nesse quadro. Você tem que deixar ele aberto, porque quando você vai para... Se você já tem... Você faz o levantamento dessa fonte, no caso meu, a revista, e você constrói esses pequenos blocos dessas séries discursivas, quando você vai para esses textos, eles vão estar falando de outros textos, em outros locais, então você vai tendo que indo atrás desses textos e vendo se eles podem participar dessa série, ou se não, ou de participar de outra forma, né? Ou se também é necessário dizer que eles existem nas notas de rodapé, né? Para você apontar essas relações que são criadas ali. No doutorado, o amadurecimento sempre faz bem para a gente, né? Isso foi muito mais simples, foi muito mais menos traumático, tanto que, apesar da quantidade de autores continuar semelhante, como eu falei aí
no mestrado, eu trabalhei com 47 autores, dava uma coisa, era uma coisa, parecia ser muito gigantesca, só que a gente vai criando esses recortes para conseguir trabalhar. No doutorado, apesar da quantidade ser muito grande também, a gente estava ali trabalhando com 56 artigos da revista, 9 livros, mais as atas, e nisso a gente tem uns 20 autores. Eu diminuí um pouco essa questão dos autores, fui focando em comparar trajetórias de um ou dois. O terceiro capítulo da tese, eu foco muito na trajetória do Haroldo de Azevedo, apesar de não ser um estudo de trajetória, mas eu foco nos textos do Haroldo de Azevedo e vou explorando ali as dinâmicas que ele constitui dentro do Instituto Histórico como sócio, na Faculdade de Filosofia como professor, na Associação de Geógrafos Brasileiros como líder, e eu acho que é isso, você fazer esse levantamento da fonte, né, e tentar criar essas séries, esses quadros discursivos, dessas discussões específicas, tendo em vista os objetivos que você quer produzir, né, e deixar isso aberto para outras possibilidades, tanto para aumentar quanto para diminuir, porque quando você vai lendo, você vai tendo uma noção melhor do que você pode fazer ali com essas fontes. E daí, em relação à pergunta da Carol, da história dos conceitos, na história de historiografia, a gente tem uma proximidade com esse campo em si, da história dos conceitos, né, principalmente com as obras do Koselleck, Reinhard Koselleck, Futuro Passado, e há uma discussão ali que é muito presente no final do século XIX, início do XX, que é em relação ao conceito moderno de história, né? Ou seja, a transformação entre o conceito clássico de história, da história Magna Vita, e o conceito moderno, e nisso uma história produzida de forma científica, né? Com uma teoria e um método científico, né? E muitos estudos produzidos sobre a história da historiografia, principalmente, se for pensar aí, estudos sobre o Capistrano de Abreu, vão discutir um pouco nessa questão do conceito moderno de história, de como você tem essas teorias cientificistas entrando no Brasil no final do século XIX e modificando a historiografia, apresentando uma nova historiografia com novos procedimentos, novas teorias que defendem uma outra forma de se escrever a história do Brasil, né? Um exemplo disso é a tese do professor Valdeir Lopes de Araújo, que ele vai fazer uma discussão exatamente disso que eu estou falando, né? De como o conceito moderno de história foi, como ele se desenvolve no Brasil, na produção histórica brasileira, né? E a grande conclusão dele é que esse processo de transformação no conceito clássico de história por conceito moderno, em que você não tem mais o passado como exemplo, guiando as ações da história, mas um futuro, o progresso, isso não foi imediato, foi fragmentário, foi aos poucos, e até na dissertação a gente explorou um pouco essas questões no Instituto Histórico de São Paulo, porque isso também aparecia lá, né? Havia muita importância das tradições, só que ao mesmo tempo eles queriam fazer uma história pautada pelo futuro, pensando no progresso econômico material do Estado de São Paulo, pensando até pensando ali no que a Beatriz um pouco falou no momento das transformações que São Paulo vive no começo do século XX. É uma cidade que tinha 20 mil habitantes, depois tem 2 milhões de habitantes, aquela cidade não é mais a mesma, aquelas transformações deixam uma sensação de não pertencimento, e daí você tenta construir uma história que dê um porto seguro para que você consiga chegar ao futuro, né, ao progresso material. Bom, acho que é isso.
Queria agradecer pelas perguntas, e se alguém tiver mais alguma pergunta, é só fazer aí. Obrigado. Obrigada, Gerson. Beatriz, por favor. Certo, eu vou começar pela pergunta da Carol, que eu acho que é mais fácil de conduzir para do Rodolfo e, por fim, a do André. Eu acho que a questão do trabalho com os jornais, ele começa já sendo difícil pela própria definição, né, do que a gente fala em jornais e revistas ou imprensa nessa época, já é difícil porque não tem uma definição muito clara, como a gente tem hoje, né, do que é jornal e do que é revista. Existem algumas tentativas de definição, como revistas eram textos mais específicos, tinham umas temáticas, por exemplo, revista infantil, revista de futebol, revista de culinária, revista feminina, mas, na verdade, haviam também jornais que eram especializados, né? E, por outro lado, se define o jornal como um documento mais informativo, que não traz textos reflexivos, mas ele tem o intuito mais de informar, de trazer a notícia. Quando, na verdade, você tem, por exemplo, nesse momento, as crônicas literárias sendo publicadas no próprio jornal também, né? O Machado de Assis foi um grande cronista, né, nesse momento. Então, os limites dessas coisas não são muito claras naquele momento como são hoje, né? A primeira questão é essa, assim, né? Esse cuidado que a gente precisa ter, né? E o segundo aspecto, que eu acho muito importante, assim, da pergunta, porque existem formas, né, de trabalhar com a imprensa, ou com o jornal, ou com a revista, né? Muita gente tem trabalhado com a imprensa como uma forma de pensá-la enquanto uma fonte mesmo de trabalho, né? Então, se eu pesquiso a língua, por exemplo, eu vou lá, busco os debates, porque, querendo ou não, a imprensa é um locus, né? A imprensa é um lugar onde esses debates acontecem, né? Para além de outros, porque se você pensar a literatura nesse momento, como que a gente está pensando na ação no Brasil? Para além dos registros, né, mais científicos, como o que o Gerson falou e tudo mais, a literatura, por exemplo, era um item muito caro, né? Nesse momento, as pessoas não tinham acesso a isso. Então, o jornal, com o processo de barateamento, ele vai, de certa forma, democratizando ou popularizando a cultura. Então, é ali que muitos desses debates estão acontecendo. Então, ela é um lugar privilegiado quanto fonte de pesquisa, né, para eu pesquisar o passado propriamente, ver esses debates e ver como a história se deu. Por outro lado, eu acho que, sobretudo na figura da Tânia de Luca, ela tem pensado a imprensa muito mais quanto um objeto, né, porque o jornal e a revista, e eu acho que tem a ver com a própria pergunta que o Rodolfo fez, ela não tem significado só pelo texto que traz, né, não só pela informação que ela coloca ali naqueles textos, mas as mensagens, elas são veiculadas de várias formas. Então, por exemplo, a Tânia de Luca, ela tem um trabalho muito específico, né, os orientantes dela, para pensar questões como tipo de folha que era utilizado, se as imagens eram preto e branco ou não, se havia um charge, se não havia. São questões que parecem, a princípio, ínfimos, né, não muito significativos, mas se você começa a pensar, diz muito sobre a questão técnica do período, por exemplo, a questão das modernização, a questão do prelo, etc, etc. Né? Então, primeiro, eu acho que é isso, assim, você tem essas opções de pensar, do meu ponto de vista, são opções metodológicas que a gente precisa fazer, né? No meu caso, no mestrado, eu tentei fazer as duas coisas, tentando pensar um pouco a imprensa, por exemplo, por que o Pirralho, que era uma imprensa humorística, veiculava tal texto de determinada forma, diferente da Cigarra, que é um periódico feminino, por exemplo? Por que não tem cartas caipiras assinadas por nenhum pseudônimo mulher? Ou seja, a assinatura também diz, por que os pseudônimos eram todos masculinos? Por que pseudônimo? Por que as pessoas não colocavam os nomes? Ou seja, a imprensa, ela pode tanto dizer pelo que o texto está dizendo propriamente, né, pela informação que traz, mas por vários outros aspectos que fazem parte desse mundo, vamos dizer assim, do papel, da autoria, né, etc, etc. E aí eu acho que também tem a relação com a pergunta do Rodolfo, quando eu digo que eu tento pensar um pouco língua para além da representação, no sentido de que, não que esses debates sobre a língua, eles sejam ali quase que, não sei se é um termo bom, mas como acessório, representando as formas de dizer, de pensar sobre a língua, mas de alguma forma eles estavam atuando, quando eu digo ação, esses discursos é ação no sentido de que eles estavam modificando a própria realidade daqueles que estavam lendo. Ler um texto
de vários autores. Machado de Assis, por exemplo, tentou se posicionar, embora tenha sido mais neutro, mas ler um texto do Machado de Assis na imprensa falando sobre língua, não é só ver, como é que era o termômetro, vamos dizer assim, a imprensa não é um termômetro, ou a língua não é um termômetro para saber como era o passado, mas o que ele estava dizendo era, de certa forma, tinha relação, não quero usar a palavra influência, mas para eu conseguir melhor, influenciava as pessoas na forma como elas pensavam, né, porque causava uma discórdia absurda, né, um artigo, por exemplo, falando, não, a gente não vai escrever Brasil com S, a gente vai escrever Brasil por Z, porque tem uma origem XXX, as pessoas se posicionavam, mandavam cartas para a imprensa, então, é nesse sentido que eu quero dizer que o discurso age, o debate sobre a língua, ele está agindo, essas coisas que aparecem na imprensa não só representam como era, mas ele está agindo ali, as pessoas estão sendo influenciadas a pensar a partir disso, né, do que é publicado. É nesse sentido, não sei se eu fui clara. E, por fim, a questão do André sobre a linguagem macarrônica, se eu considero que, assim como a língua vernácula no 19, ela também tem um certo intuito de pensar as características da cultura no país e a própria questão da identidade, eu acho que todo o 19 e o 20, as questões relativas à língua, elas são muito marcadas pela questão da identidade, né? Quando o José de Alencar começou a fazer isso lá no 19, ele não estava querendo escrever errado, como ele foi acusado muitas vezes, ou o Mário de Andrade, escreve errado porque não sabe escrever, eles foram muito acusados sobre isso. Ele acha que é mais fácil escrever para, ao invés de escrever para, então ele escreve como uma forma de facilidade. Eles estão questionando muito, justamente que Brasil é esse, né? Que língua que a gente fala, o que nos representa, né? E eu acho que a linguagem macarrônica, mais do que tentar, talvez, construir uma identidade ou uma imagem para o país, ela está indo mais na contramão, tentando destruir mesmo, tentando dizer, olha, essa identidade projetada da língua portuguesa, ou essa identidade projetada de uma nação civilizada europeia, ela não cabe aqui, né? Ela não cabe porque o Brasil também é o Brasil do sertão, né? O Brasil também é o Brasil do caipira, que não sabe escrever, que fala misturado, português e italiano, por exemplo, que é assim que os imigrantes vieram para cá, enfim. Então, é muito mais, eu acho que, incomodar, né? Eu acho que eles estavam muito mais preocupados em incomodar ali essa projeção que havia para o Brasil, essa perspectiva, né? E é claro, não dá para falar especificamente, no romantismo 19 havia o intuito de uma língua brasileira, porque por muito tempo se debateu que a língua portuguesa no Brasil, na verdade, ela era um dialeto da língua portuguesa falada em Portugal, em outro momento dizia que não, que nós tínhamos uma língua brasileira, por muito tempo falou-se língua brasileira no Brasil, e aí, sobretudo no 20, eu estou generalizando, mas talvez para ficar um pouco mais compreensível, quando a nossa imagem, ela tenta se aproximar muito mais da imagem europeia e portuguesa, daí sim, a língua vernácula, vamos dizer assim, clássica, mais próximo de Portugal, foi muito almejada, né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia também, né? O posicionamento em relação à língua está sempre ligado ou para construir ou para destruir um pouco essa imagem, né, que a gente tem do país e tudo mais, né? Acho que eu respondi. Obrigada, pessoal. Acho que vocês contemplaram as perguntas todas. Eu vou precisar encerrar agora, a gente já está um pouquinho mais adiantado, porque senão depois eu não consigo renderizar esse vídeo para o YouTube. Mas eu agradeço as questões, acho que não tem mais nenhuma questão, eu estou brincando, mas tem mais alguma questão, pessoal? Só queria falar que a Beatriz citou o trabalho do professor Antônio de Luca, e daí a gente estava falando do estado de São Paulo. Tem um trabalho que eu sempre lembro, que é de um orientando da Tânia, que é o Carlos Roberto de Mello Almeida, de Assis, que a dissertação de mestrado dele, ele discutiu os boletins semanais do Júlio Mesquita no jornal Estado de São Paulo. E é um trabalho muito interessante, né, nesse aspecto de trabalhar com os periódicos e também com essas questões da dinâmica do periódico, né? Ainda mais sendo o Júlio Mesquita o dono do jornal, né? Espero que vocês tenham anotado, pessoal, essas referências, foram várias indicações aí para ir compondo essa bibliografia para um pontapé numa pesquisa nessa área. Eu agradeço, então, o Marcelo está parabenizando aqui, acho que não temos mais questões mesmo, então eu agradeço mais uma vez a participação de vocês dois e convido a todos para estarem conosco na sexta-feira para mais um encontro. Muito obrigada e até sexta-feira. Tchau, tchau.